Olá, João Pessoa, olá Paraíba, estamos iniciando mais uma edição do Cidade Esporte e após uma épica enquete com quase 56 mil votos no programa passado, temos mais uma. Qual a maior conquista do futebol paraibano? Daqui a pouco eu trago as opções. Você também vai ficar por dentro de que o Botafogo empatou com o Motoclube em 0-0 pela Série C. Já pela Série D, a Raposo Campinense empatou também em 0-0 com o Fluminense de Feira de Santana. E o Souza foi derrotado por 1-0 para o time do Coruripe. Não sai daí, porque ainda temos ao final do programa a nossa dica de leitura. Vem comigo, galera, porque estamos no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Cidade Esporte. E já começamos falando de Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Botafogo foi à cidade de São Luís, no Maranhão, e empatou em 0-0 com o time do Motoclube. Com o resultado, o Belo permanece no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O time do Botafogo, que jogou na cidade de São Luís contra o time do Moto. O Moto, que não vem tão bem na competição, Botafogo conquistou um ponto importantíssimo lá na cidade de São Luís. Afinal de contas, a gente sabe o quão difícil é essa Série C e resultado fora de casa, onde vem um empate ou uma vitória, é muito importante. Evidentemente, o Belo precisa fazer o dever de casa. Mas vamos saber como é que foi esse jogo? Vamos aos melhores momentos com o pessoal da Total Esportes, TV Total Esportes, e a narração do Joari Aires. Pita o árbitro, autoriza! A bola está rolando para você. Vamos com as emoções da Série C. Motoclube e Botafogo da Paraíba. Grande abraço aí para todos os torcedores da equipe do Botafogo, da linda João Pessoa. Que maravilha, que beleza. Um dia chegaremos por lá novamente, porque já estive, né? E você, seja bem-vindo aqui à nossa lindíssima São Luís. Cobrança de lateral para a equipe do Botafogo. Torcida do Botafogo que queria se unir para a gente fazer aquela transmissão ao vivo. Só que não, porque aqui no Maranhão a internet é muito complicada ainda. Olha o cruzamento na área! Márcio Arantes. Olha aí o cruzamento, desvio na defesa do Motoclube e a defesa do goleiro. Mas quero agradecer aí o interesse da torcida, mas infelizmente a internet não ajuda, cara. Vamos chegar lá um dia, quem sabe, com muito atraso, mas chegaremos. E lá vem o contragolpe da equipe do Botafogo. Lohan chega na marcação. Acho que esse atraso é em grande parte do país, né? No Maranhão é apenas mais um pedaço. Olha o cruzamento, que bola perigosa. Márcio Arantes saiu. Se toca ali, se apenas um desvio, a bola iria morrer no fundo do gol do Motoclube. A defesa do Moto tira. O rebote ainda é com a equipe do Botafogo. Joga todo de branco, mas sabemos que o uniforme tradicional é de listras. Olha o Botafogo dentro da grande área. Chega a defesa do Motoclube para tirar o perigo. Dá um chutão. Consegue fazer a tabela ali o Rafa Mar. E lá vem o Motoclube. Valbelança está impedido. A torcida chia, mas me parece um pouco adiantado. Aí o passe na frente. E lá vem Valber de novo. Fez o corte, ajeitou, bateu pro gol. Travado pela defesa do Botafogo. Ainda o rebote, insiste o Felipe Dias, o Pitbull, abriu na esquerda para o Lohan. Lohan não, agora sim vai ser o Lohan. É o Raí que fez o passe, cruzamento na área, tira a defesa do Botafogo. O Moto tenta pressionar, tenta buscar o primeiro gol. Vitinho, levantamento na área. Rafa Mar vai subir o toque para trás, tira a defesa. Ainda o rebote, Raí dominou, gingou, protegeu. Se fizer o passe para o Lohan lá na esquerda, o Motoclube é pressão. Vai fazer o cruzamento, ele avança, tenta o cruzamento, a defesa corta para tirar. Até que teve que mudar aí a posição da filmagem. Botafogo trocando passes. Botafogo um time malicioso, né? Time experiente. Arrancando o empate nesta primeira etapa. Voltamos já com o segundo tempo de por enquanto. Motoclube 0, Botafogo da Paraíba também 0 aqui no Gigante do Outeiro. Voltamos já. A bola está rolando neste segundo tempo para você, de Botafogo e Motoclube e Botafogo da Paraíba. 0-0. Cobrança de lateral para a equipe do Motoclube. Tenta ali o passe, deu certo para o Vitinho. Lá vem o Vitinho dentro da grande área. O cruzamento para o Raí. A bola passa na cara do gol. O Raí não consegue chegar na bola. Rafa Mar protege. Ainda insiste, tenta o passe mais atrás com o Lohan. Lohan dominou.
O Moto domina, tem a posse de bola, mas não consegue empurrar para o fundo do gol. O Botafogo se defende muito bem, é um time malicioso, experiente. Trocando passes o Motoclube. Bola na frente, faz o domínio. Na grande área, tá pedindo ali perto o Valber, dominou, fez o corte, bateu cruzado. Olha onde passa essa bola do Valber. Cobrança de falta para a equipe do Botafogo da Paraíba. Vai fazer o levantamento na área. Márcio Arantes para fazer a defesa. Sai, soca a bola. E vai ficar de novo o rebote com ele. Tem escanteio para o Moto. Insiste o Papão. Olha o toque de cabeça. Salvando embaixo do gol. Olha só o toque de cabeça. O desvio do Felipe Dias. E outro escanteio para o Moto. Levantamento, bateu certinho o Raí. Olha o goleiro falhando. Tira o perigo. A defesa do Botafogo. Lohan pela esquerda. O Moto vai se aproximando aí. E mais um resultado frustrante. Pintou o gol da vitória. Defendeu o goleiro do Botafogo. Que chance que perdeu agora a equipe do Motoclube. Na cara do gol. E um Botafogo. Vai insistindo. Chegando perigosamente. Invadiu a área. Caiu. Parece ter se jogado no lance. Lateral para a equipe do Botafogo. E vai terminar o jogo no Estádio Castelão. Terminou. Apita o árbitro ao final da partida no Gigante do Outeiro. 0 para o Motoclube, 0 para a equipe do Botafogo da Paraíba. Um grande abraço para você que acompanhou. Você viu aí as imagens da Total Sport. Agradeço por demais, nós da TV Cidade João Pessoa agradecemos ao pessoal da Total Sport e ao narrador Juari Aires por ter cendido as imagens do jogo lá no Castelão envolvendo Moto e Botafogo. Mas também quem conversa conosco agora é o treinador Itamar Schuller. Ele fala como viu esse empate do Botafogo diante do Motoclube do Maranhão. Foi um jogo difícil, né? A equipe do Motoclube vinha de uma vitória também. No último jogo saiu em casa de 4-0 no Confiança, então é um time que é muito rápido, né, principalmente na transição, mas o Botafogo, apesar de termos alguns percalços durante a semana, alguns desfalques, todos os atletas que participaram, no meu modo de ver, fizeram um grande trabalho, conseguimos um ponto e no campeonato de Série C de ponto corrido, um ponto fora de casa tem que ser valorizado, é importantíssimo nessa competição. Né? A gente veio em busca de 3 pontos, mas você buscar um sempre é importante, friso isso, que você está sempre somando e o teu adversário não soma 3, né? E também para por ali e você consegue sempre dar um passo a mais. Então acho que é importante isso, foi bom. A equipe novamente fez um jogo, a equipe do adversário teve poucas oportunidades, nós fizemos um grande primeiro tempo, melhor, né? Com mais oportunidades. Mas conseguimos um ponto e novamente mais um jogo sem tomarmos gols, que eu acho que isso também é muito importante. Você viu aí o treinador do Botafogo, Itamar Schuller, ressaltando a dificuldade e também feliz da vida, né? Porque afinal de contas conquistou um pontinho fora de casa. Botafogo que empatou, repetindo, 0-0 com o time do Motoclube, permanece no G4 da competição e enfrenta o Remo na próxima rodada da Série C. E aí, por jogar em casa, pelo fato do Remo ser um adversário que está ali parelho com o Botafogo na pontuação, é importante que o Botafogo vença porque é um jogo de 6 pontos. Mas o fato é que o Botafogo conquistou um pontinho fora de casa e o Motoclube acaba se complicando na tabela de classificação. Falando dos atletas que se destacaram nesse jogo, a gente pode destacar o Plínio, um zagueiro muito arrojado, isso aí a gente já sabe, um jogador muito importante no setor defensivo, e aí eu dou uma nota 8 pela participação do Plínio na partida diante do Motoclube. Outro jogador também que merece destaque no time do Botafogo é o lateral direito Gustavo. Gustavo, apesar de sabermos que ele tem uma função mais ofensiva dentro do time, né? Ele é um jogador que tem características mais ofensivas e tem uma certa dificuldade de marcação, mas no jogo de sábado ele teve uma função mais de marcador.
e mesmo diante das dificuldades que o Gustavo tem na marcação, ele ficou um pouco mais preso, ele se saiu bem no jogo. Então a gente também dá uma nota 8 para a participação de Gustavo. Outro jogador que merece destaque também é o zagueiro Bruno Maia. O Bruno Maia, enquanto esteve em campo, ele saiu no segundo tempo, deu lugar ao André Santos, mas o Bruno foi muito consistente ao lado do Plínio. E aí o Bruno Maia fica com a nota 8,5. Falando de alguns jogadores que não se destacaram tanto, a gente pode ir para o campo ofensivo do Botafogo, né? O Cleiton, ele ainda não mostrou aquilo que é esperado dele no time do Botafogo. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade, fez uma boa temporada jogando pelo CSA de Alagoas, mas o Botafogo no campo ofensivo deixou a desejar, e o Cleiton, por ser o homem principal, né, do meio de campo, já que o Marcinho não estava, ele tinha essa função de levar a bola nessa transição entre meio campo e ataque, não fez isso com tanto louvor, e aí a gente dá uma nota 6 para o Cleiton. Outro jogador no campo ofensivo que poderia ter demonstrado um pouco mais na partida era o Varley, mas a gente sabe que o Varley, ele já não vem com aquele ritmo, com aquele futebol característico, conhecido dele, de artilheiro. Tem também essa dificuldade, né, da bola chegar nele. Então o Varley também foi um jogador um pouco apagado na partida. A gente destaca o Varley com a nota 6,5. E depois do Varley, a outra nota vai para o zagueiro André Santos. O André Santos é um bom jogador, eu gosto do futebol dele, mas ele entrou no lugar de Bruno Maia e não rendeu como o Bruno estava rendendo. E a defesa ficou um pouco fragilizada, e no segundo tempo o Botafogo teve alguns problemas na marcação, mas conseguiu manter o empate em 0-0. Então, para o André Santos, a nota dele é uma nota 5. Estão aí as notas dos jogadores do Botafogo, um pouco do que foi Botafogo e Motoclube, mas não sai daí que tem muito mais no Cidade Esporte. No segundo bloco a gente tem a nossa enquete, tem também a dica de leitura e, além do mais, temos a participação do Campinense e do Souza na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Até daqui a pouquinho, vamos ao rápido break, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo tempo do seu Cidade Esporte, já falando de Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. E não foi boa para os times da Paraíba, porque o Campinense empatou em casa e o Souza foi derrotado em Coruripe. Falando da Raposa, o time do Campinense empatou em 0-0 com o Fluminense de Feira de Santana. O mesmo resultado da rodada passada, quando o próprio Campinense lá em Feira de Santana empatou com o Flu, repetiu lá no Amigão neste domingo. Na rodada passada a gente poderia até ler que o resultado do Campinense foi bom, mas projetando que a vitória no Amigão aconteceria. Não aconteceu. Então, esse resultado de empate para o Campinense não foi legal não. E a gente vai saber agora o porquê com a tabela de classificação. Com empate diante do time do Fluminense de Feira, o Campinense permanece na segunda posição. Tem 5 pontos, só que o Flu foi a 8 pontos, é o primeiro colocado. Então o Flu é o primeiro com 8, o Campinense é o segundo com 5, o Atlético Pernambucano, que empatou em 2-2 com o Itabaiana, é o terceiro colocado, tem 4 pontos, e o Itabaiana Sergipe tem 4 pontos, mas ocupa a última posição. O time do Campinense que precisa vencer o seu próximo jogo, que é pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, contra a equipe do Itabaiana, jogando lá em Itabaiana, estado de Sergipe. Não deu para a Raposa, agora a missão é vencer o Itabaiana, não pode pensar nem sequer no empate. É importante lembrar que na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, garantido mesmo, só os primeiros colocados de grupo. Depois vamos aí para uma lista dos 15 melhores segundos colocados, e aí o Campinense, caso permaneça na segunda posição, tem que se encaixar nisso na pontuação geral se quiser classificar-se para a próxima fase da competição, que já é uma fase mais complicada, uma fase mata-mata. Mas falando do Souza, o Dinossauro, hein? O Dinossauro foi no sábado lá para a cidade de Coruripe, no estado de Alagoas, litoral de Alagoas, e foi derrotado pelo time do Coruripe. O Souza, que no jogo passado tinha empatado em 1-1 com o Coruripe, e literalmente empatou, hein? Porque o Coruripe
estava ganhando até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Souza, no apagar das luzes, conseguiu um golzinho e livrou-se da derrota. Mas lá na cidade de Coruripe não teve jeito e o Dinossauro foi derrotado. Vamos ver como é que está a situação da tabela do grupo do Souza? Solta na tela a produção. Pelo grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, o time do Juazeirense fugiu aí, hein? Ele estava palmo a palmo com o Souza, mas com a vitória expressiva por 3-0 diante do Central, somou 8 pontos. O Souza está na segunda posição, permanece com os 5 pontos após ser derrotado pelo Coruripe. Já o Coruripe, com a vitória, ganhou mais 3 pontinhos e já tem 4. Também com 4 pontos está o Central, só que na última posição. O próximo jogo do Dinossauro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D é contra o líder Juazeirense às 17 horas, 5 da tarde, no domingo que vem, lá na cidade de Souza, no estádio Marizão. Então aí os resultados do grupo A8 do Campinense e do grupo A7 do time do Souza. Os times paraibanos que precisam se recuperar na próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas agora vamos relaxar um pouquinho, né? Afinal de contas, os nossos times não venceram neste final de semana. E para relaxar, a gente traz a dica de leitura. A dica de leitura de hoje fala de televisão, sobre a história da televisão na Paraíba. É o livro do Gilson Sotomayor, radialista, jornalista, intitulado de História da Televisão, melhor dizendo, na Paraíba. História da Televisão na Paraíba é o livro do jornalista e radialista Gilson Sotomayor. Ele que é um cara excepcional, professor também, tem um vasto currículo. E hoje a nossa dica de leitura, esse livro está sendo vendido na livraria do Luiz, lá no centro de João Pessoa, na Galeria Augusto dos Anjos. Essa é a nossa dica de leitura de hoje. Pois bem, após a nossa dica de leitura, vamos para o momento mais quente. A gente vem em águas mansas e elas vão ficar um pouco turbulentas, porque mais uma vez a gente chega com a nossa enquete. Lembrando que a enquete passada do Cidade Esporte, um recorde de votos, quase 56 mil votos, decidiram aí quem tem a maior torcida do futebol da Paraíba, né? O Atlético Cajazeiro surpreendeu todo mundo, né? Na nossa votação, na nossa enquete, ele acabou, o Atlético, vencendo. O torcedor do Atlético votou em peso. Mas a nossa nova enquete, ela vai mexer também com as duas maiores cidades do estado. Os dois times que conquistaram títulos fora do nosso estado. O Campinense e o Botafogo. A pergunta é a seguinte, veja aí na nossa tela. Qual a maior conquista do futebol paraibano? A Copa do Nordeste do Campinense ou o Campeonato Brasileiro do Botafogo? Eita danado! Tô vendo aí pegar fogo novamente, hein? Então, ó, vota no nosso Facebook. O endereço está aparecendo aqui. Você pode acessar a enquete lá, clicar e votar. Será que a gente consegue quebrar aquele recorde? Tomara, né? Tomara que a gente passe aí dos 56 mil votos. Mas também se não passar, tem problema não. Eu sei que, independentemente disso, a coisa vai ferver. Afinal de contas, Campinense e Botafogo, Campina Grande e João Pessoa tem uma rivalidade muito grande e sempre ficou esse frisson entre os torcedores. Quem tem esse título maior do futebol da Paraíba, né? Vota lá, vota na nossa enquete. Lembrando que o Max Oliveira, ele está de férias. Ele não está aqui comigo hoje porque ele está curtindo aí as férias dele, mas em breve estará de volta. Quero aqui mais uma vez convidar você a participar das nossas redes sociais. Você viu agora há pouco o nosso Facebook e este aqui é o nosso Instagram, tá bom? Então vai lá, curte as nossas páginas, também assiste os nossos vídeos da TV Cidade João Pessoa, as nossas matérias no nosso YouTube, que você também está vendo aqui na nossa tela, e vem fazer parte aqui dessa família, que é uma família bem grande, hein? Uma família aí de mais de 800 mil habitantes. É a família de João Pessoa. E como eu falei no programa passado, como João Pessoa é a mãe do estado, ela abraça todo mundo.
e a nossa enquete passada mostrou bem isso quando a gente sacudiu a galera de ponta a ponta no estado da Paraíba. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um Cidade Esporte. Contamos com a sua audiência. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Fui.